Oba, cara! Semana vai, semana vem e sempre tem um bar do podcast para todos vocês. Gaguejando e errando nomes, estou aqui, Igor Borges. Para dar uma massacre, estão aqui, El Chavo Arachan. Boa noite, Brasil! Agora sim, o Chespirito lá no céu ou lá embaixo vai ver o que se sente dar uma opinião massacradora sobre seu trabalho. Também vai pra viúva Florinda. James Revolt. É nós na fita. Pois é, hoje vamos colocar em pauta um assunto bem recorrente nos fóruns de discussão sobre CH, que é sobre as controvérsias sobre Chespirito. Ele era realmente um gênio? Ele era alguém narcisista? E os remakes? E a Florinda? Será que ela realmente influenciou em algo? Vamos descobrir aqui hoje. Lembrando que a intenção desse episódio não é desprestigiar ou desgenializar nosso ídolo Chespirito, e sim discutir algo que nos deixa intrigados. Porque comeu muito trigo. E lembre-se, da discussão nasce a luz. Então, bora lá! O primeiro ponto que vamos tocar é na genialidade. Chespirito era mesmo um gênio, como muitos dizem ser? Ou será que ele era apenas um artista comum e normal? Os que defendem que ele é um gênio usam o argumento que ele era alguém genial em criação e formas de se fazer humor. Com inteligência, não apelava para a baixaria ou coisa assim, além de escrever histórias que não são para qualquer roteirista de humor. Já os que defendem que ele não chegava a ser um gênio usam o argumento que ele não foi um gênio porque ele não tinha sabedoria. Fazia vários remakes ao invés de fazer histórias novas, descaracterizou alguns de seus personagens, não soube com determinados quadros, abriu mão de 2 grandes atores, um grande diretor e um locutor por causa da sua companheira Florinda. Fica com vocês, né? Vou começar com o Arachan, né? Já que ele gosta de dar uma massacre, né? Pra ele começar falando sobre se ele acha mesmo o Chespirito um gênio, como muitos dizem ser, ou se ele acha o Chespirito um artista comum e normal. Bem, eu considero o Chespirito as duas coisas, mas cada um na metade. Chespirito é um gênio porque revolucionou em parte a televisão mexicana com um programa humorístico onde apresentava várias sketches comuns, correntes, que depois tornariam-se sucesso, como El Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho, El Chompiras, entre outros. Só que não era tão original. Ele pegou várias coisas, piadas em domínio público, que vocês, se têm um tempinho, podem ler nas revistas de gibis, como Condorito, Turma da Mônica, Os Trapalhões. Piadas não piadas, senão inspirações de grandes artistas como Charles Chaplin, Jerry Lewis, entre outros. Também ele se baseou no William Shakespeare, autor da tragédia Romeu e Julieta, para escrever roteiros. Então, com isso, já armava o seu programa. Total. Não é total. Depois de muito tempo, a gente começou a criticá-lo com razão, porque ele repetia muito coisas que já estavam nas telas há muitos anos. Tudo. Chespirito não era original em criar histórias novas. Só trouxe ao México essas histórias que depois viraram sucesso. E outra coisa, até que lhe foi bem, mas quando chegou a fama, o sucesso absoluto no continente americano, latino-americano, depois no americano mesmo, aí é que começou toda essa birrada lá. A Florinda se meteu nos negócios dele,
Ah, dois grandes artistas como Ramon Valdez e Carlos Villagrán foram embora. Também foi o Segoviano. Também foi um locutor, Gutiérrez Zamora. E lá passaram atores, roteiristas e tudo. Mas até que o trabalho dele é bom. Só que meio exagerou mais do fim dos anos 70 para frente. Ah, tanto assim que ele, por defender seu produto, decidiu encerrar o programa Chespirito em 95. Vamos, Chespirito, não podias ter aceitado a troca de horário e seguir escrevendo histórias do hotel do seu Sicílio no programa Chespirito? Podias ter seguido até 99. Ter uma temporada de Chespirito no ano do meu nascimento era bom. Mas, Chespirito, por favor. Eu sei que, para concluir, Chespirito, você foi um grande artista, um grande escritor. Você exagerou muito nas suas criações, nos roteiros, depois do fim dos 70 para frente. E com isso, o programa Chespirito ficou uma bosta mesmo. E, lamentavelmente, tenho dito isto. Bora lá. Pois é, eu concordo plenamente com o que você disse, que Shakespeare deveria ir um pouco mais, até 99. Francamente, eu acho que seria do caramba ter Shakespeare até finalzinho de 99, até começo dos anos 2000, seria muito bom. Agora eu queria a opinião do James sobre isso tudo. Você acha que Shakespeare era mesmo um gênio? Mas então, eu acho que primeiro a gente precisa, sei lá, tentar entender o que é um gênio. O que é um gênio pra gente? Eu fiquei me perguntando isso quando você me mandou o documento aqui, e eu fiquei me perguntando o que é um gênio. Aí eu abri a documentação do Wikipédia pra gente ter uma vaga ideia do que se trata. Um gênio é uma pessoa com grande capacidade mental. Ela pode se manifestar por intelecto de primeira grandeza ou um talento criativo fora do comum. Aí o texto vai, sabe? Tipo, ele pega todas aquelas definições de psicologia, como que se calcula o que é um gênio, o que é um gênio. Então, assim, existe uma interpretação geral das pessoas que o gênio, ele tem o lado, vamos dizer assim, natural da pessoa, que até uma predisposição a ser um gênio, mas também existe o lado do trabalho do esforço. Como que a gente vai ver isso aí com o Chespirito? Se a gente pegar quem que a gente costuma falar que é gênio, o Chaplin, que o Arachantes falou, o Leonardo da Vinci, um Chico Anísio, a gente sempre pensa em pessoas que eram muito boas do que faziam e elas faziam muitas coisas. Leonardo da Vinci, ele era pintor, ele era filósofo, ele era inventor, ele era cambista de ingresso do Maracanã, como dizia a piada do Dr. Chapatin lá. O Chaplin também, ele era ator, ele era diretor, ele fazia muita coisa. O Chico Anísio, ele era comentarista de futebol, ele escrevia livros, fazia o stand-up dele, tinha os programas na TV. Eu lembro uma vez que foram entrevistar ele estava pintando. Então, assim, na minha concepção, o gênio, ele é um cara que ele é inquieto e ele quer meio conhecer tudo e dessa vontade de conhecer tudo, ele chega nesse patamar de ter um monte de coisas criadas que as pessoas admiram. O caso do Chespirito, cara, começou estudando engenharia lá, ele era roteirista, ele era ator, ele era escritor, ele era diretor, ele compôs músicas pros LPs da Turma do Chaves, ele cantava essas músicas, ele desenhava, ele até aprendeu a sapatear, a dançar para fazer o filme com a Florinda lá. Então, assim, é um cara que ele tinha um dom para muita coisa e tinha essa inquietude que é típica do gênio de querer fazer tudo, sabe? Assim, na minha concepção, eu acho que na concepção geral, acho que dá pra gente chamar de gênio, sim.
dado até que a gente está aqui hoje conversando sobre ele, sobre trabalhos que ele realizou há 50 anos atrás, porque é um trabalho bom, é um trabalho consistente, é um trabalho que ficou. O texto funcionou para fazer um monte de remake, que a gente vai falar daqui a pouco. Funcionou para esse monte de reprise que tá aí, passa Chaves o tempo todo e todo mundo assiste de novo e dá risada. Quer dizer, é um material bom, é um material consistente. Então eu acho, na minha concepção, que é o trabalho de um gênio, sim. Pois é, agora é minha vez de opinar. Pois é, primeiramente é aquilo, o gênio, né? O gênio é, como bem o James diz, alguém que tem muita capacidade intelectual para fazer muitas coisas. Pois é, o Shakespeare realmente ele era alguém muito, muito, muito versátil. Isso, sinceramente, ninguém pode negar. Tem muita gente até que fala, não, ele não é um gênio. Tudo bem, a pessoa pode ter uma opinião assim, mas dizer que ele não é versátil aí já é exagero. Porque o cara escrevia, o cara atuava, o cara dirigia, o cara, uma coisa que vocês esqueceram de dizer, o cara fazia os storyboards do programa, o cara desenhava os cenários, o cara fez engenharia, fez futebol, boxe. O cara, sinceramente, ele era muito versátil. E o cara também dançava e fazia sapateado, né? Cantou as músicas do seriado, os discos, né? Teve alguns personagens, assim, muito, muito interessantes, assim, em criação, em modos, assim. E ele realmente, ele tinha partes geniais. Os roteiros dele são muito inteligentes, as histórias. Por exemplo, roteiros como da Autópsia, do Dr. Chapatin, não é para qualquer roteirista de humor, não. É um roteiro bem inteligente, um humor muito bem sacado. Umas coisas muito geniais. Teve sim algumas coisas que são meio controversas, por exemplo, isso dos remakes, mas eu acho que talvez era uma coisa que o Shakespeare não se dava conta, que estava exagerando um pouco. Talvez até por ele achar que o programa era como se fosse um teatro. Ele tinha vários roteiros e ia apresentando ao longo dos anos, repetidas vezes. Isso é um erro, na minha opinião, mas eu acho que não tira a parte genial dele, de criação, ser versátil. Enfim, é isso, na minha opinião. Ele sim era um gênio, mas eu acho que o que atrapalhou mesmo ele, por muitas pessoas até questionarem se ele é um gênio mesmo, é a questão do narcisismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Que muita coisa pode ter atrapalhado, a Florinda, talvez os remakes mesmo pode ter atrapalhado no desenvolvimento das séries. Mas mesmo assim, é como eu disse, ele era alguém muito criativo, ele era um gênio, só faltava um pouco de controle em determinadas coisas, mas isso eu creio que não atrapalha muito. O termo narcisismo, no dicionário, significa simplesmente o amor pela própria imagem. Tá, e aonde se encaixa? Pois bem, há algum tempinho levantaram um assunto lá no Fórum Chaves que Shakespeare era um cara extremamente narcisista, com os seguintes argumentos. Todos os programas têm Roberto como protagonista. Não há outros roteiristas nas séries além de Roberto, talvez por achar que seus roteiros eram melhores que os dos outros. Além de não existirem outros roteiristas, a produção e direção ficaram a cargo de Roberto por anos. Não aceitou mudar seu programa de horário. O programa Shakespeare, que acabou em 95, poderia ter ido um pouco mais, caso não fosse a recusa de Roberto com o que propôs a Televisa. Hoje em dia é natural que um programa mude de horário na grade de um canal. No entanto, Shakespeare não aceitou. E o principal, Roberto não só aceitou ser comparado com Shakespeare, como passou a usar o apelido de Shakespeare em todas as suas produções. E vocês, concordam com todos esses argumentos apresentados pelo usuário Felipe Borges? Começando pelo James. James, o que você acha disso tudo? Concorda que o Shakespeare tinha uma parte narcisista? A gente tem que analisar caso a caso aí. Eu acho que se o cara não tiver um pouquinho de um lado narcisista, o cara não consegue, vamos dizer, apresentar um texto, se apresentar como ator, brigar para manter aquele horário na televisão.
Eu acho que é uma série de coisas que elas exigem um pouquinho, que a pessoa tenha um pouquinho de uma autoestima elevada pra ela conseguir comprar essa briga e se manter, sabe? Então, assim, eu acho que é normal todo mundo ter um pouco, ainda mais alguém trabalhando com isso precisa ter um pouquinho, sim. Aí tem vários pontos que vocês colocaram aí, e eu vou querer falar de um por um. Tá, sobre séries com outros protagonistas. A gente assiste as séries com ele, que é o Chaves, que é o Chapolin, que é o programa Chespirito, que é o La Chicharra. A gente sabe que ele escrevia para outros atores antes, escrevia lá pro Viruta e Capulina, escrevia para programa de rádio e tal. E só que assim, a partir do momento que o Chapolin, depois o Chaves se tornaram muito famosos, uma marca foi criada em torno disso, sabe? Então eu acho que era mais interessante para a emissora, para a Televisa, vender como produto o Chespirito e os personagens dele, ter aquele reconhecimento do público, nossa, não é aquele cara que faz aquele programa legal do Chapolin, eu vou assistir, do que o cara simplesmente escrever texto para outras pessoas, sabe? Se eu não me engano, o único caso que teve foi o Buenas Notícias lá, que era o remake do La Chicharra, que era com a filha, que era com a filha do Bolanhos e tal, e que aí era texto dele, mas era texto reaproveitado, então a gente não assistiu a série, a gente não sabe o quão igual ela é, e a gente não dá pra avaliar muito bem, né? Mas eu acho que isso aí é um pouco disso também, teve a marca Chespirito a ser trabalhada. É muito mais fácil pra emissora vender um ator e o trabalho de sucesso dele do que vender um roteirista, falar, esse novo programa é escrito por fulano. Eu acho que o caminho natural da coisa foi esse, né? Aí outra coisa ali, ainda sobre ser o protagonista. Ele era o protagonista de todos os quadros, se eu não me engano. Teve aquele... Quando teve o Com Humor, teve aquele quadro lá que era com o Edgar Vivar. Rebelde. Ele começou a dar um pouquinho de... soltar um pouco dos sketch. Pero 100%, né? Do Edgar. Esse mesmo, do Edgar. E então, assim, apesar dele ser sempre o protagonista, apesar que a gente tem que pensar também, né? Poxa, o cara tá lá, tá escrevendo um texto, um personagem. E se sai o ator? Isso acontecia muito com ele, né? Ele tinha o quadro Los Chifladitos lá, que era ele, o Rubem Aguirre. O Rubem Aguirre saía. O Kiko sai, o Seu Madruga sai. Ele não vai sair. Então eu acho até também que faz sentido que ele se mantenha como personagem principal, porque ele é o único realmente garantido que vai continuar lá. E mesmo assim, não dá para acusar que o texto dele era muito centralizado no personagem dele, porque não era. A gente assiste Chaves, a gente sabe que o Seu Madruga se destaca muito, o Kiko se destaca muito até certo ponto, e que todos os personagens têm espaço, eles têm piadas boas, tem episódios até que o Chaves passa batido, né, que o centro do enredo é para outros personagens. E isso não é comum, cara, tão assim em programas de humor. Você pega lá o Viruta e Capulina, que eles escreviam o texto, é uma briga lá de ego dos dois se matando. Você pega no Brasil, por exemplo, a gente pega o maior expoente aqui, são os Trapalhões. Os caras viviam brigando. Você assiste lá a primeira época da Globo, você vê a abertura, metade é o Renato Aragão contra os outros três. E já ouvi o roteirista falando, não, as piadas tinham que ser metade pro Renato Aragão, metade pros outros três. Então tem toda essa disputa de espaço. E ela não era tão marcante no Chaves e no Chifraditos e nos Caquitos e nos outros programas do Roberto Gomes Bolanhos. Era uma coisa que eu considero que ela era bem mais equilibrada. Aí você falou também da mudança de horário. Tá, porque como a gente sabe aí, o programa do Chespirito acabou em 1995. Por quê? O programa sempre era na segunda-feira à noite. A Televisa decidiu extinguir esse horário da linha de shows das 8 horas da noite e começar a colocar novela no lugar. E deram o horário e sugeriram pro Chespirito ficar com o horário de sábado à tarde. Só que a gente tem que também se questionar, que ele fala que ele não queria mudar o horário, que o horário dele sempre foi segunda e não tinha sábado e tal. Mas a gente tem que se questionar quais motivos mais podem ter levado ele a isso. Primeiro que eu acho que ele já tá um pouco cansado, sabe? 25 anos tocando programa semanal,
O Raul Padilha tinha morrido no ano anterior. Vocês podem ver que ele nem, assim, que ele tinha uma tendência a substituir um ator por outro. Sempre precisava ter um cara mais velho, que era ou o Ramon Valdez ou o Raul Padilha, quando o Ramon Valdez saiu. Precisa ter uma mocinha, que era a Maria Antonieta no Chapolin, depois veio a Florinda. Precisa ter uma mulher mais velha, que era a Angelines Fernandes, que era a Bruxa 71, e depois veio a mãe da Chimotúfia. Sempre precisava ter essa escala de atores, né? Até meio para reaproveitar os roteiros de uma forma mais fácil. Ele não substituiu o Raul Padilha, ele não colocou alguém para ficar no lugar dele. Então você já vê que os quadros dos Caquitos já quase não se passavam na delegacia mais. Então esse declínio também, eu acho que já estava pesando para ele, sabe? Aí outra coisa, você vai para o horário de sábado à tarde. A gente acompanha a audiência aqui no Brasil, a gente vê que o horário de sábado à tarde é triste. O horário de sábado à tarde, o pessoal sai de casa, o pessoal que trabalha não está em casa. É muito baixo em relação à média. Eu acredito que ele tinha um pouco de medo de fracassar nesse horário novo também, sabe? Vamos lá pro sábado, aí a audiência cai, todo mundo mete a boca, fala, não é mais ou menos coisa de antes, e não sei o quê, e sai do ar por falta de audiência. Eu acho que era muito mais interessante para ele sair do ar no auge não, claro, mas ainda com dignidade, do que deixar de cair mais e sair por falta de público. Esse negócio do Shakespeare é complicado a gente avaliar sem saber exatamente como que foi, como que essa história cresceu, sabe? Porque assim, a gente sabe que foi peraí que eu tenho o nome dele aqui. Agostinho Delgado, não? Isso, Agostinho Delgado, exatamente. Que o Shakespeare estava escrevendo um texto para ele elogiou tal, e chamou ele de Pequeno Shakespeare, que acabou virando Shakespearito. A gente não sabe se as pessoas que estavam em volta pegaram isso também, falando, nossa, todo mundo começou a meio chamar, porque eu tava lendo o trecho do livro dele, e lá fica meio assim que ele fala, não, faça meu favor, né, tipo, nossa, ser comparado com Shakespeare, né, ele, por mais que ele, vamos assim, ele aceitou o apelido, mas ele tem o senso de dizer que ele não chega aos pés do Shakespeare, né? Que acho que é o mínimo que se espera também dele. E então, assim, é uma coisa entre um ponto e outro, né? Não é que ele fala, nossa, realmente Shakespeare sou muito bom e tal, eu quero ser o Shakespeare porque realmente eu sou um Shakespeare, mas também não é uma coisa que deixa passar batida. Então ficou entre um ponto e outro que a gente aí fica a especulação para saber qual que é. Araxan, e você, o que você acha? Acha mesmo o Chespirito um tremendo narcisista? Bem, eu considero que o Chespirito foi narcisista, mas não tão totalmente. Por mais que ele tenha escrito roteiros para outros artistas, como vocês dizem, Biruta e Capolina, Agostinho Delgado, ou até para a própria filha dele no programa Buenas Notícias, que virou um fracasso de audiência. Não foi grande coisa. Mas até teve um mensageiro ao assumir o protagonismo de tudo. Das séries, dos filmes, das obras de teatro, de tudo. Tudo para quê? Para que ele e a Televisa dividam os lucros que vêm das exibições no exterior, de tudo. Total. Mas até na comparação Roberto Gomes Bolaños como Shakespeare, um pequeno Shakespeare mexicano, até que ele é um bom escritor, mas não a tal ponto de ser comparado com William Shakespeare. Não, ele é um escritor comum e corrente que escreve para filmes e programas de baixo orçamento. Pelo menos na época dele era assim, né? Total. E a pior embajada dele foi quando, em 95, quando decidiu escrever
mais ou menos, a novela Milagro e Mágia, até dando papel de protagonismo para sua noiva, uma namorada então, que era a Florindona. Só uma dúvida. Foi ele ou foi a Florinda que escreveu a novela? Eu lembro que, se eu não me engano, o Chespirito dirigiu a novela. Ah, Sabe dizer? Se eu não me engano, acho que a Florinda mesmo escreveu e protagonizou e o Chespirito só dirigiu, se eu não me engano. ah, tá bem. Vamos lá. Chespirito poderia ter dirigido a novela Milagro e Mágia, protagonizada por sua namorada, a Florindona. Só que a novela, só por ter o texto novela dirigida por Roberto Gomes Bolanhos, não foi um grande sucesso. Total, hoje vários capítulos da novela estão arquivados na Televisa e até a própria atriz disse que alguns foram apagados. Agora só sobram trechos e até que vemos em documentais e em alguns áudios das músicas dela. Também houve outros fracassos quando a obra não tem como protagonista, como aquela série de Buenas Notícias, onde a filha Paulina era a protagonista. Total. Virou um fracasso absoluto esse seriado. Tanto que hoje não é vendido. Não por aquele problema com o Mário Casillas que estava escrito na Wikipedia, mas sim por ter poucos episódios e audiência pífia. E o Com Humor e Cidadão Gomes também são outros bons trabalhos de Chespirito que os tem como protagonista ou mais ou menos, mas esses não são vendidos porque não tinham um apelo no exterior. Só quem vendeu o que dá lucro dele, com o nome dele, tanto os programas El Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, o programa Chespirito. La chicharra, não. A chicharra vou desconsiderada porque não é vendida pro exterior. Total, só assistimos ela na Clássico TV. Sim. E depois, ele sempre foi um conformista. Ele não queria que mexesse em seu programa de horário. Nunca. Até que em 95, como a faixa de Televisa queria fazer um câmbio, uma mudança revolucionária, ele pensou duas vezes e disse: não, Televisa, eu não gosto de ter meu horário trocado da segunda de noite pro sábado de tarde. Ai, não. Então ele disse: bom, pega seu horário da noite e engula. Eu me retiro. Mas, por favor, distribua meus programas, sim? E aí, então, o Shakespeare foi sem pena nem glória da Televisa depois de produzir 25 anos, quase 25 anos de programa próprio na emissora. Até que ele descansou muito bem, total. O programa já não era o mesmo de antes. O Chespirito não era o mesmo dos outros anos 70. Já tinha morrido o Chato Padilha, a Angelines Fernandes, a Maria Antonieta tinha que se retirado para apresentar seu programa. Aqui está a Chilindrina. Tal. Chespirito exagerou em tudo. Ele colocou seu nome em tudo, até nas criações dele. Tanto que a Chiquinha não estava registrada. E a Maria Antonieta aproveitou nesse embalo e registrou o nome dela, gerando uma baita confusão. Menos mal que a Maria Antonieta ganhou nesse julgamento, né? Pelo menos poderia ter cedido a Chespirito, aos próprios herdeiros, os 50% das ações da personagem.
Assim todos vivíamos felizes e contentes, e a Chiquinha estaria no desenho do Chaves. Mas, enfim, um resumo, título para terminar. Chespirito era narcisista. Às vezes era bom, outras vezes exagerado. E tenho dito! Pois é, agora é a minha vez de opinar, né? Pois bem, eu acho o Chespirito, eu acho que ele era narcisista. Não extremamente, mas eu acho que ele era. Pois é, sobre isso de todos os programas ter Roberto como protagonista, sinceramente eu nunca vi ninguém reclamando. Ah, não, é muito enjoativo, só o Roberto como protagonista, só ele faz. Do mesmo modo que eu nunca vi ninguém reclamar, ah, o Chicanísio faz muitos personagens, tinha que dar alguns quadros para algumas outras pessoas. Isso eu acho exagero da parte do Borges, meu xará, né? Agora, sobre não ter outros roteiristas além de Roberto, talvez por achar que seus roteiros eram melhores que todos os outros, rapaz, isso do roteiro eu acho um dos maiores erros da carreira do Chespirito. Porque eu acho que isso dele não dividir a redação com os outros, ele chegou a dividir com o Francisco e o Horácio, os dois irmãos dele. E eu achei que foi bom. O Horácio soube escrever muito bem, escreveu o episódio da lavadora, e o Francisco escreveu, se eu não me engano, o episódio do engraxate, e também ele escreveu o primeiro episódio do restaurante, Os Penetras. Inclusive eu até suspeito que foi o Francisco que inventou o restaurante. Falou, ó, que tal fazer um restaurante da Dom Florinda, assim assado? Eu acho, minhas suspeitas, né? Mas eu achei um erro o Chespirito, ele não se dá conta que ele estava exagerando muito nos remakes. Estava exagerando. Talvez ele mesmo sabia que não estava conseguindo, mas ia lá fazer um remake, pegava um roteiro, tava na gaveta, fazia. E isso eu acho que atrapalhou muito, principalmente no programa Chespirito, que basicamente só a partir de 87 que ele começou a escrever histórias novas, com raríssimas exceções, entre 80 e 87. E cara, eu acho um erro ele não se dar conta disso. Talvez ele achasse que, não que os roteiros dos outros fossem inferiores ao dele, mas achar que se ele dividisse a redação com outra pessoa, o trabalho poderia se comprometer. Isso eu acho um erro dele. Ele deveria reunir uma galera, roteiristas, talvez fazer os argumentos para os roteiristas fazerem o desenvolvimento do roteiro, e o Chespirito fazer a redação final, algo assim. Algo que seria muito mais prático e ajudaria muito a gente. Nisso eu acho que o Chespirito errou no negócio do roteiro. Nisso da mudança de horário. Embora eu acho que o programa Chespirito deveria durar até certa época, até 99, até 2000, porque eu acho que seria interessante, a gente tem que também ver o lado do Chespirito. Eu acho que isso do horário, eu simplesmente não acho que foi simplesmente assim, ó, Chespirito, vamos mudar seu horário. Não. Acaba o programa. Eu não acho que foi assim. Chespirito, ele realmente já estava meio desgastado, já estava meio desanimado. Eu acho que isso da troca de horário foi meio que a gota d'água para ele. Sem falar que o Rubem recebeu uma proposta de um empresário de fazer 1 mês de turnê e ele ficaria 1 mês fora. Tanto que foi nessa ligação que ele ia comunicar o Chespirito, que ia ficar 1 mês fora da Televisa, fora do México, que o Chespirito avisou, não, o programa acabou. Tanto que o Rubem até assustou e tal. E detalhe que muita gente ofereceu dinheiro para eles, assim, não, continue aqui, ó. Pessoal parece que de Los Angeles, pessoal, outras emissoras, todo mundo ofereceu dinheiro para eles continuarem com o programa. Só que o Chespirito, não, precisamos de férias. Realmente foi a gota. Não foi necessariamente só, vamos dar seu horário. Não, acabou. Teve uma razão aparente, né? E o horário de sábado da tarde realmente parece o Clube do Chaves no SBT em 2001, que ao invés de passar
no horário nobre, passava de tarde, um horário horrível, né? Mas eu acho que era um horário meio que frequente, sabe? É tipo os Trapalhões que passavam todo domingo, 7 horas. É um horário assim, Chespirito era sinônimo de segunda. Eu só acho que talvez se houvesse uma melhor conversa, assim, tipo, Chespirito, podemos mudar seu horário para, sei lá, sábado à noite, ou então fazer um negócio melhor, talvez o Chespirito continuaria, mas ele não quis. E ele continuou, se não me engano, ele fez um filme em 97, ele dirigiu e produziu um filme, e ele continuou com a peça dele, eu acho que até 2008, 2009, 11 e 12, né? Que tinha mais ou menos a mesma pegada que Chespirito. Só que eu acho que o Chespirito quis sair um pouco da zona de conforto. Embora eu acho que ele não gostasse muito disso. Só ver que, por exemplo, a peça Títere, você vê que nessa peça tem o Rodolfo Rodrigues, o Ramiro Orsi, pessoal bem diferente. Se não me engano, não, Arturo Garcia Tenório não. E o Chespirito, ele tinha escalado o pessoal de sempre. A Maria Antonieta, que faria o Pinóquio. O... Ah, tanto que a Maria Antonieta só não aceitou fazer o Pinóquio porque ela não ganharia o protagonismo, já que Chespirito que ganharia o protagonismo na peça. Já que, por exemplo, embora eu ache um pouco esquisito também, o nome da peça é Títere. Títere é boneco. É uma peça sobre o Pinóquio. E o protagonista é quem faz o grilo. É meio esquisito, mas eu acho que é mais para ter a marca Chespirito, né? De protagonizar sempre tudo, né? Tanto que nessa peça, os atores são totalmente diferentes, mas no começo o Chespirito queria escalar o pessoal de sempre, né? Por não querer sair da zona de conforto, né? Tanto que, se for ver os filmes, só o Música del Viento que tem um elenco mais diferente. Do pessoal que a gente conhece de Chespirito, só a Florinda e o Ramiro Orsi, que nem do elenco principal era, fazia só participações mesmo. Agora, sobre ser comparado com Shakespeare, eu sinceramente eu não sei se isso for parte do Chespirito, eu acho que é um pouco de narcisismo, mas se for parte da Televisa, isso de, por exemplo, esse é o programa número 1 da televisão humorística, Chaves, interpretado pelo super comediante Chespirito. Eu não sei se é coisa dele, se for coisa dele pode ser uma atitude narcisista, ou se é coisa da Televisa, por causa da marca, né, Chespirito, dele protagonizar tudo. E é isso, né? Chespirito, na minha opinião, ele era assim, uma pessoa meio narcisista, né, como é que eu posso dizer? Que achava que poderia fazer muitas coisas, não querer muito dividir, por exemplo, a direção, por achar provavelmente que poderia comprometer o trabalho, isso eu acho um erro, na minha opinião. Mas não chegava a ser extremamente narcisista. Ele era narcisista até certo ponto, mas não extremamente. Tanto que o James ele tocou num assunto bem interessante, que é de dividir do roteiro, como é que a divisão entre os personagens. O Chespirito, é engraçado que nos roteiros dele nunca é centralizado nele. Muitos comediantes que escrevem o próprio programa, que protagonizam o programa, geralmente faz os outros atores serem uns meros escadas para ele fazer a piada, para ele ser engraçadão, para ele ser o centro das atenções. Em Chespirito não. Os programas de Chespirito sempre tinham as pessoas. Muitas vezes o Chespirito fazia escada pro Kiko e o Kiko fazia escada pro Chaves. Eu achei muito interessante isso, cara. Mas, ô Igor, isso aí você vê que é um reflexo dos problemas que ele teve com Viruta e Capulina. Acho que ele fala disso no livro, se eu não me engano, já vi ele falando isso numa entrevista, que ele tinha, tipo, achava meio revoltante um cara querer se centralizar em relação aos outros. Aí isso foi um reflexo nos programas dele. Eu vi isso também no biográfico dele, né?
já que parece que o Chespirito rompeu com o Viruta Apolino depois que ele fez uma participação no filme. Aí, quando era uma participação bem pequena, depois que terminou a cena, todo mundo aplaudiu, os diretores, os figurantes e tal. Aí parece que, eu acho que foi o Viruta achou ruim, falou, não, você não sei o que, o Chespirito rompeu, se não me engano é isso. Mas é muito interessante isso, o próprio Rubem diz que o Rubem escrevia para alguns comediantes, e muitos comediantes davam bronca nele, porque ele dava piada para quem não era protagonista, e Chespirito não, ele sempre dividiu, sempre você via o seu Barriga, o seu Madruga fazendo piada, Chiquinha. Você não via, por exemplo, os Trapalhões. Eu sou muito fã do Renato Aragão, mas uma coisa que eu acho um erro foi, por exemplo, muita coisa não gosta, muita gente não gosta, não assiste os Trapalhões por causa sempre de um sketch, por exemplo, onde o Dedé vai tentar enganar os outros 4, né? Começa enganando o Zacarias cai, aí depois engana o Mussum cai. Aí na hora de enganar o Didi vai lá e passa a perna nos 3. Pro Didi ser meio que um protagonista. E realmente era. Você via que tinha um pouco de protagonismo no Renato Aragão. Muita gente nem gosta dos Trapalhões por causa disso. Eu acho um erro também do Renato. Mas Chespirito é uma coisa que eu tenho que admitir. Ele não... Ele dividia realmente com os outros atores. Os personagens mesmo tinham sempre o mesmo tanto de graça, o mesmo tanto de espaço. Isso não influencia também o protagonismo dele, né? Já que, apesar dele protagonizar, ele nunca foi o centro das atenções. Muitos roteiros mesmo focam em outros personagens, né? A morte do Seu Madruga e tal. Tem episódio também que ele aparece pouco. Em Chapolin, no programa Chespirito, tem episódio que tem uma historinha antes, né? Por exemplo, o episódio O Mistério do Semistério, né? Que era aquele de 1990. Chapolin aparece só quando tem 20 minutos de episódio. Aparece na metade do episódio. É muito, muito interessante. Nisso eu tenho que admitir que o Chile acertou. Enfim, é isso. Eu queria falar 2 pontinhos. Vai. Tá, é uma coisa que o Arachan falou, e eu acho que ilustra o que eu já tinha falado, que é a repercussão do Buenas Notícias. A gente tem 2 séries que são praticamente as mesmas histórias, que é o La Xixá, que era com o Chespirito e a equipe dele, com a Florinda, com o Raul Padilha, com o Rubem Aguirre, e a gente tinha a Buenas Notícias, que era com a filha dele, e com outros atores que não tinham o mesmo apelo. Aí quando a Televisa vai passar um programa no clássico, é claro que eles preferem pegar o La Xixá, porque o Chespirito é uma marca. Uma pessoa leiga que vai se interessar muito mais em ver um programa protagonizado pelo mesmo cara que faz o Chaves e o Chapolin do que pela filha dele. E o outro ponto é quando você falou dos superlativos dos anos 60, que ele usava lá, tipo, o super comediante, é o programa número 1. Isso aí é um negócio que era meio típico na época, sabe? Se você pegar revista dos anos 50, você vê que o pessoal usa muito superlativo, muito adjetivo, todo mundo é fantástico, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é alguma coisa. Você pega, tipo, os super-heróis da Marvel nos anos 60, todos eles eram um nome e um adjetivo. Era o Espetacular Homem-Aranha, era o Quarteto Fantástico, era o Incrível Hulk, era o Invencível Homem de Ferro, era os Fabulosos X-Men, todo mundo tinha um adjetivo. Então eu acho que é uma coisa mais da retórica da época, da forma de falar da época, principalmente para televisão e revistas, essas coisas, do que e hoje soa um pouco datado pra gente, sabe? A gente olha e fala, meu, que forçado, né? Então eu acho que é um reflexo do tempo também. Só isso mesmo. Um dos assuntos mais comentados nos fóruns de discussão sobre CH, sem dúvida alguma, são os remakes. Bom, como todo mundo deve saber, o remake é algo refeito. Em CH, Chespirito fazia tô parecendo uma vaca, né? Muitos remakes de episódio. Por exemplo, o roteiro Banho do Chaves, em 20 anos do personagem, foi apresentado cerca de 6 vezes. O roteiro das Novas Vizinhas foi feito 4 vezes. O argumento da pessoa disfarçada de ventríloco, que só o que a gente conhece, teve 7 versões.
Sem falar muitos outros casos. Basicamente todo episódio tem um remake, com raríssimas exceções, que é o caso do episódio A Briga dos Pombinhos, do Chaves. Vou começar com o James, né, sobre o assunto dos remakes, sobre o que ele acha dos remakes e se o Chespirito realmente não tinha consciência que exagerava um pouco nos remakes. A gente tem que ver também que isso é um reflexo da época. Hoje a gente é muito acostumado assim, nossa, eu vou assistir todas as versões do Banho de Chaves, a gente acha tudo no YouTube, menos o que é Perdido Mundial, mas a gente acha lá, a gente compara as versões, a gente assiste na TV, você vê no Multishow, passa lá todo dia, então passa um episódio hoje com uma versão do Banho de Chaves, daqui a 2 meses passa outra versão. Então, assim, a gente assiste muito junto e a gente faz essa comparação, a gente identifica essa semelhança logo. Mas se você pensar na época, era outra situação, porque era praticamente como assistir ao vivo. O programa não tinha reprise, tinha reprise no final do ano, igual o programa da Globo. O programa da Globo acho que nem faz mais isso. Mas antigamente era comum você fazer o ano inteiro programa inédito e na época das férias você fazia as reprises. Era o que eles faziam. Então, era uma média de 4, 5, 6 episódios reprisados por ano. Então, ou você assistiu o episódio no dia que ele passou, você assistiu o Banho do Chaves lá, naquele dia de 1973, ou você não via. Você não ia ter internet para assistir, você não ia ter TV a cabo para assistir, você não ia ter um DVD para alugar, você não ia ter um amigo que gravou num VHS, porque não tinha VHS, ninguém tinha nada para gravar. Então, ou você assistiu, ou você não perdeu para sempre. A menos que talvez passasse uma reprise no final do ano, que era difícil. Aí, isso também é uma coisa da cultura mexicana. Você pega uma novela tipo Maria do Bairro, tá, que é famosona. Ela é regravação de Os Ricos Também Choram, que é a regravação de outra novela, que é a regravação de outra novela, que juntou com outra novela, fizeram uma fusão. Então tem essa cultura deles de estar sempre regravando, de estar reaproveitando material. Quando eu li um livro do Rubem Aguirre, do professor Girafales, ele fala assim, que ele trabalhou, né, como executivo de televisão. E ele contava lá que comprava roteiro de programa de rádio para regravar na televisão. Então, assim, é um negócio que acontece muito, muito. Para eles é muito frequente. Pra gente é esquisito, mas para eles era mais frequente. E tinha essa coisa da época também, realmente não tinha como você armazenar isso, né? Hoje a gente procura a lista na internet, a gente vê no YouTube o episódio que a gente quer, grava, é outra realidade, né? O programa foi feito levando em conta aquela situação daquela época. E conforme também o Chespirito foi tendo outras ocupações, o pessoal dele começou a fazer show, eles começaram a gravar filmes, ele se envolveu com a novela da Florinda lá, que ele foi produtor, diretor. Então tem toda essa coisa que toma tempo, né, cara? Porque, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, a Turma do Didi. A Turma do Didi era um programa de meia hora, tinha 6 roteiristas para escrever. O Chespirito era ele sozinho escrevendo 1 hora por semana. Então, é muita coisa, é muita coisa. E ele foi se deixando levar, né, por essa situação. Eu pego, regravo as histórias são boas, assim como a gente assiste as reprises sem problema, poxa, achando legal, pegando coisa nova, o pessoal assistia esses remakes como se fossem reprises, né? Falar, a mesma história e tal, mas, poxa, lembrava vagamente ou não lembrava, por não ter tido a oportunidade de assistir bem no dia certo, ligado à TV naquele dia para assistir aquele episódio. Então, você vê, assim, que como o texto dele não era datado, pouca coisa era datada. Super Gênios era datado, uma outra situação que hoje não acontece mais, mas, assim, no geral, ele sobreviveu muito bem ao tempo, né? Então, podia regravar e a pessoa continuar assistindo achando legal. Então, era muito material produzido. 1 hora por semana é muita coisa. É muita coisa, com vários personagens e caracterização de todo mundo. Então, e a partir do momento que ele foi assumindo novos compromissos e ele viu que essa fórmula de ficar regravando os programas que quase não tinha reprise mesmo, então era novo para muita gente, ele vê que essa fórmula funcionava, ele foi mantendo.
E outra coisa que eu acho que as pessoas não se atentam muito é que, bom, vocês entrevistaram o Cassiano. Quando vocês entrevistaram o Cassiano Ricardo, ele falou lá que ele gostava muito de fazer o Chaveco, que ele gostava do Dr. Chapatin, que a pancada era legal, tal, mas ele assumiu uma coisa que era a dificuldade que ele tinha com o Chaves. Só que assim, muito antes dele falar isso pra gente, a gente já tinha essa interpretação do trabalho dele, que o Chaveco era muito legal, que o Dr. Chapatin é legal, que o pancada é legal, mas que o Chaves dele tinha alguma coisa que a gente não entendia, assim, não sei, a gente não comprava a ideia do Chaves dele. Eu acho que assim, que é um momento que a gente percebe o quanto o carinho, o empenho da pessoa que está envolvida naquele trabalho se reflete no trabalho final. Se ele não tivesse falado pra gente que o personagem preferido dele é o Chaveco, a gente adivinharia isso assistindo, porque a gente vê que o trabalho está muito mais legal, está muito mais vivo, está muito mais criativo. Então, assim, com relação ao X-Pirito, a gente pode ver que ele fazia isso com alguns personagens. Alguns personagens ele meio deixava de lado, e alguns personagens, como os Caquitos, e depois ele criou Dom Caveira e tal, ele tinha vontade de fazer coisas novas. Eu acho que essa desmotivação que ele tinha, que a gente vê assim, com Chaves, com Chapolin, principalmente nos anos 80, comecinho dos anos 90, é reflexo de uma coisa que ele já não estava mais querendo fazer. Mas é uma coisa também que, pô, envolve muito dinheiro, um monte de trabalhador envolvido, muita gente que perde emprego, audiência que cai, a insistência da diretoria, que é o pessoal, poxa, o pessoal da Televisa que paga. Então, assim, eu imagino que dessa fase aí que ele faz só remake, que é tipo 82 pra frente, por ele já tinha desandado com os personagens. Ele não tinha mais motivação pra escrever. A vontade dele, assim como a gente falou da inquietude dos gênios e tal, era fazer coisa nova, era fazer coisa diferente, era fazer um La Chicharra mesmo, era fazer o Los Caquitos, era fazer um negócio que ele se sentia mais à vontade, né? Que ele pudesse explorar melhor esse talento dele. E o Chaves e o Chapolin, conscientemente ou não, eu acho que ele já queria meio que desandar. Por ele já teria saído antes. Mas a gente deve imaginar, né, o tamanho da pressão que era o canal em cima, era um programa que dava muita audiência. Quando a Televisa abriu o estúdio deles de filmes, que eles iam gravar filmes e tal, e eles foram falar com o X-Pirito, falaram, não, ó, a gente quer que nosso primeiro filme seja com você, que você faça e tal. Aí falou, vamos fazer, né, então. E o pessoal, tá, mas vai ser Chaves ou Chapolin? E ele não queria, né, ele queria fazer uma coisa diferente. Não queria estar refazendo Chaves, Chapolin, falando que não ia funcionar na tela grande, toda aquela coisa. Se ele quisesse fazer funcionar, claro que tinha como fazer funcionar, principalmente o Chapolin. E então eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Ele não tava com vontade mais de fazer. Aí vamos pegando o texto e vamos regravando, empurrando com a barriga até, sei lá, alguém achar que tá ruim mesmo. As pessoas fazem isso, eu não sei se conscientemente ou inconscientemente, mas a gente vê muita gente fazendo isso. O Cassiano aí é um exemplo com o Chaves. Ele poderia estar, vamos supor que ele amasse o personagem, quisesse muito fazer, provavelmente teria ficado diferente, sabe? A gente compraria essa ideia junto com ele. Então, eu acredito, é só suposição, nunca li nada a respeito a não ser o óbvio que a gente sabe, né, que ele tava se achando velho, que já tava se achando gordo, que pra fazer o Chaves não tava dando mais certo. O Chapolin, ele até acabou antes e voltou, provavelmente por pressão, né, cara? Você pensa a grana que isso mexe, o tanto de gente que depende disso. Aí o cara cancela o Chapolin, vem um La Chicharra, tá, que é legal, que é bacana, mas não vingou. E é difícil, né? Você chega pro seu chefe e fala, eu queria fazer uns negócios novos. Fala, não, faz isso aqui que isso aqui funciona. Mas eu queria fazer, depois a gente vê se a gente faz. Não, mas vai fazendo isso aqui que isso aqui dá dinheiro. Você fica refém da situação, né? E eu acho que é isso. Você vê no 87 pra frente que o Los Caquitos tinha um apelo legal, e ele gostava de escrever para eles, então você vê que ele abraçou o personagem e todo mundo sente esse carinho dele pelo personagem naquele momento, que era uma situação que para ele o Chaves e o Chapolin naquele momento não agradava mais tanto. Eu acho que é isso.
Agora eu queria fazer diferente logo na minha opinião sobre os remakes, né? Isso de remake é algo muito comum na cultura mexicana. Tanto de novela que tem remake, tanto de série. Eu não sei se outros humoristas, outros comediantes faziam remakes. Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um exemplo dos Trapalhões. Os Trapalhões têm muito remake, cara. Tem muito episódio do final dos anos 70 que tem remake no final nos anos 80. Por exemplo, quem assiste, por exemplo, só no Viva e não vê os outros sketches na internet não se dá conta. Eu acho que era a mesma coisa que acontece com quem assistia na época. Muitas vezes não se dava conta que aquela história era um remake, não se dava conta que, sei lá, uma história que ela estava vendo em 1985 foi escrita pela primeira vez em 1972, alguma coisa assim. E, cara, é muito inusitado isso, porque o Chespirito, ele fazia alguns remakes mesmo, ele fazia muito remake, e tinha algumas coisas que realmente eram interessantes, por exemplo, transformar um sketch de 10 minutos de 1972 em uma saga de 4 partes em 1976, que é o caso do Festival da Boa Vizinhança. Isso é realmente muito legal. Ou histórias que o episódio não tinha sido muito bom na primeira versão e no remake, que é o caso do bebê jupiteriano, ou então é o caso do episódio do extraterrestre, que tiveram versão em 1977, ficou muito bom, na minha opinião. E, cara, o Chespirito extrapolava os remakes, pra falar a verdade. E eu acho que é muito isso dele no aperto, por exemplo. Muitas vezes ele tinha show, ele simplesmente pegava um texto e refazia, nem alterava nada, simplesmente refazia o texto. Simplesmente assim, teve época que era só remake do remake do remake do remake do remake. Que é o que? Nos anos 80, no programa Chespirito. Era muito remake, especialmente em Chaves e Chapolin. E assim, eu acho que ele não teve muita consciência que extrapolava, porque era um programa que, é como o James falou, se o Banho do Chaves tivesse sido apresentado uma única vez em 1973, não tinha como a gente ver, não tinha como pessoas que perderam a exibição na época pudessem assistir, pudessem conhecer essa história. Então tem como entender, só que muitas vezes o Chespirito exagerava, como eu bem disse. Eu acho que talvez se ele dividisse a redação do programa com o Francisco, com o Horácio, com outras pessoas, né? Talvez sejam só esses dois mesmo, porque eram irmãos dele. E talvez não é nem por nepotismo, é por confiança mesmo, né? Porque, se eu não me engano, eles dois escreviam os gibis. Eu não sei se era só o Horácio ou se o Francisco escrevia também os gibis. Mas, pois é, eu acho que seria interessante se ele tentasse, nos anos 80, dividir a redação com o Francisco, com o Horácio, porque traria para nós melhores episódios, melhores resultados, e não só remakes, episódios refeitos. E é como eu disse, muitas vezes o Chespirito via aquilo, os programas, como uma peça de teatro. Por exemplo, o teatro, muitas vezes um artista, teatro, escritor de teatro, escreve uma peça, sei lá, escreve 10 peças e vai apresentando elas até uma hora encher o saco. Vai apresentando, por exemplo, apresenta uma temporada em um ano, aí passa 3, 4 anos, reapresenta de novo. É algo comum, e eu acho que o Chespirito, ele tratava o programa dessa maneira, no meu ver, na minha opinião. Isso eu acho um erro, mas até que dá para entender um pouco, né, do contexto da época, né. E voltando ao assunto do México, né, ter a cultura de remakes, é interessante a gente ver que no Brasil tem uma coisa que, inclusive, eu acho que o Monteiro Lobato comentou uma vez, que muitas vezes antigamente tinham quadros nas rádios que basicamente eram só
um roteiro ia se repetindo. E o brasileiro, ele mesmo dizia, o brasileiro gosta da repetição, não quer algo novo, quer sempre, não quer sair da zona de conforto. É algo muito que a gente vê também no Zorra Total. Por exemplo, o quadro do Nerso, da Capitinga, que era sempre a mesma história. O Nerso chega num local, sei lá, num restaurante, quer arrumar uma vaga, mas o cara passa ali pra trás por ser um caipira. Aí chega a mulher dele, o cara começa a tratar ele bem e tal. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma história. E no Brasil, isso eu creio que é comum, ou era comum antigamente, de algo ser reaproveitado, usar o mesmo argumento para fazer vários roteiros. E no México era mais ou menos isso, só que com remakes, né? Por exemplo, uma história e repetindo ela de 2 em 2 anos, ou de um determinado tempo, né? É a cultura deles, né? Fazer o quê? Mas eu ainda acho que o Chespirito extrapolou muito na criação dos remakes. Eu acho que se ele dosasse um pouco mais, dava pra gente dizer que os remakes eram uma puta ideia genial, algo que o Chespirito soube fazer muito bem, com maestria. Mas ele errou, teve os exageros. E há quem diga até que ele só escreveu os roteiros por 2 anos e no resto dos anos foi fazendo remakes. Tipo, muita gente trata os episódios do Chespirito dos anos 70 como argumentos que o Chespirito foi usando pelo resto da carreira. Gente diz que ele só voltou a escrever mesmo a partir de 87. E sem contar os negócios do Viruta e Capulina, né? Vai ver, tem muita história que a gente pensa que é dos anos 70, mas vai ver, é lá do Viruta e Capulina, é lá do estúdio de Pedro Vargas. Fica complicado. O Chespirito, ele amava os remakes, né? Enfim, é isso. Agora passo a palavra pro Arachan falar sobre os remakes. Bem, o que eu vou dizer é que é costume que no México, devido a que não existia tanta tecnologia épica, que se você perdesse um episódio, não ia assistir nunca mais, a menos que a emissora conservasse ele para distribuições futuras, né? Então o Chespirito tinha costume de regravar os roteiros, que originalmente eram piadas de domínio público. Então foi gravando primeiro nos antigos programas que não eram dele, depois gravou no antigo programa Chespirito, depois nos programas independentes, já El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, El Ciudadano Gomes, e até no novo programa Chespirito. Então foram 25 anos de remakes, mas até que em um certo ponto ele exagerou, principalmente na época 76, 78, principalmente no Chaves, que alguns episódios viraram sagas longas, 5, que passou de sketches de 10 minutos a sagas de 2 ou 3 partes. E no Chapulín ficou pior, uma bosta. Tanto até que em 77 enchiam os episódios com a icônica frase burro! Essa frase ficou muito chata, hein? Então, esses remakes ficaram ruins. Mas até que teve um up lá no começo do programa de Chespirito, né? Depois ficaram ruins, mais ruins e pior, sem as risadas de fundo. Só começa a dar uma melhorada a partir de 87, com a inserção mais ampla do Chompiras, aliás, Chaveco. Então, Chespirito abusou, exagerou nos remakes. Até no programa Buenas Notícias, que é um mero remake de Elashi Shaha, ficou uma bosta que até hoje está crivada. Até que no meio disso, dessa lambada de remakes, descaracterizou alguns personagens como
o Jaiminho Carteiro, que é estrelado pelo Raul Chato Padilha, que passou de ser humilde e sincero carteiro a ser uma simples e vulgar cópia do seu Madruga. Ah, que ruim ficou isso. Que ruim. Isso nunca vou perdoar pro Chespirito. Quando o dia que eu me encontrar com ele lá no céu ou lá embaixo, né? Ah, total. Chespirito até que foi bom em alguns remakes. Em outros nem tanto, mas que ele regravou muito. Tenho dito. Só algumas coisas que eu me lembrei aqui é que o James e o Arachan falaram que não tinha tecnologia nos anos 70, que a pessoa dificilmente ia perceber que era algo refeito, que era... Mas uma coisa que vocês esqueceram é que nos anos 70, acho que em 1971, um leitor da revista Teleguia escreveu uma carta para a Teleguia fazendo uma crítica ao Chespirito, falando que ele estava repetindo as histórias e que ele até estava duvidando da criatividade do Chespirito. E é uma coisa que muita gente pensa bem assim, fazia muito remake porque ele não era criativo. Eu já não acho isso. Eu acho que ele fazia remake por causa mesmo da necessidade de se fazer o remake, da cultura mexicana, do aperto, que ele precisava fazer show, precisava focar em outras coisas, ou até mesmo por causa da preguiça, por causa do costume mesmo de fazer muitos remakes. Alguém quer falar mais algum ponto sobre os remakes? Eu quero. Fale. Eu acho que a conclusão que a gente chegou aí é a mais sensata possível. A gente, enquanto o remake ele tá agregando alguma coisa para a história, ou tá dando uma segunda chance para uma história que a primeira versão ficou ruim, vamos fazer uma versão melhor, ele é bem aceito. A partir do momento que ele começa a ficar automático e você vê que tipo reaproveita os personagens a torto direito lá sem ser o papel deles, tipo, o Jaimin de repente virou um Madruga, o Nhonho virou um Kiko, e a gente percebe que o personagem não faz uma coisa que ele faria normalmente, a gente já tende a rejeitar um pouco essa regravação. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Se o programa Chespirito fosse feito hoje em dia, como vocês acham que seria? Eu acho que teria pouquíssimos episódios por ano, mas seria só com histórias novas. Vamos pensar assim, faz lá 3 episódios por ano, mas só com história nova. Gaste tempo aí escrevendo. Porque hoje em dia é uma situação igual essa que o Chespirito fazia, não é aceitável. Se o Chespirito fosse telefilme, né? Mais ou menos isso. Como que vocês acham que seria hoje em dia? Eu acho que seria poucos episódios. Eu acho que tentaria centralizar o texto nele, mas eu não sei se hoje em dia alguma organização do tamanho da Televisa aceita uma situação assim, só uma pessoa escrevendo um texto. Não sei, eu não tô lembrando aqui de cabeça nenhum caso assim, só um cara escrevendo um texto do programa. Mas se ia ter muita gente escrevendo, se ele ia centralizar nele mesmo e fazer menos episódios, o que vocês acham que seria? Olha, se o Chespirito tivesse vivo, com 90 anos, provavelmente, se ele tivesse bem de saúde, né? Eu acho que ele focaria nele, continuaria a mesma coisa, na minha opinião. Não, pensando nele com uns 40, 50 anos, como quando ele fez o programa. Se fosse fazer hoje em dia. Se fosse fazer hoje em dia, talvez por obrigação da Televisa, por normas políticas, talvez ele escreveria com outra pessoa, mas se a gente parar para pensar também, ia ter carta branca na Televisa também para escrever sozinho. Eu sei que na época do desenho, ele escreveu os primeiros episódios, ele fez os remakes, foi fazendo os remakes, e se eu não me engano, a partir da segunda temporada, quando começa a surgir umas histórias mais cartunescas, fantasiosas, mais infantis mesmo, começou a ser escritas pelo pessoal do Anime Studios, né? Por exemplo, aquele episódio, o primeiro da segunda temporada, o Grande Prêmio da Vizinhança, eu não acho que foi escrito pelo Chespirito.
Como todos sabem, no ano de 1977, Chespirito começou um relacionamento com Florinda Mesa, largando um casamento de 21 anos com Graciela Fernandes. Florinda participava de suas séries desde 1972, e há quem diga que com o começo do relacionamento, Florinda começou a querer mandar no programa. Há quem diga também que por essa razão houve as saídas do diretor Henrique Segoviano, do locutor das aberturas Jorge Gutierrez Zamora e dos atores Carlos Villagrán e Ramon Valdez. Isso tudo em um período de 6 meses. Curioso que todos eles já falaram mal da Florinda alguma vez em entrevistas ou reportagens. Oi, Arachan, como é que vai? Quer falar da Florinda? Boa ideia, Igor, boa ideia. A Florinda Mesa será uma boa atriz, boa dançarina, boa em fazer seus talentos, mas depois que começou a namorar o Chespirito, as coisas ficaram ruins para ela. Ela queria mandar tudo o programa, intervenir nos negócios do Chespirito, coisa que em parte eram feitas pelos seus irmãos, né? E começou a querer tomar o papel principal para sempre. Claro que tinha o papel de mocinha no Chapolin, mas queria o papel em tudo, deixando sem nada para outras, para Maria Antonieta ou Angelines. E isso fez mal para a CSH. E isso foi até o fim do programa, né? Até 95. E depois disso, para mim, depois das renúncias de Ramon Valdez, de Gutierrez Zamora, de Kiko Villagrán e de Henrique Segoviano, Chespirito deveria ter demitido a Florinda Mesa do elenco. Deveria ter demitido. Claro, dando mais protagonismo no Chapolin para Maria Antonieta e para Angelines. E no Chaves é óbvio que ficaria ruim, né? Mas nada que dar para Godinez o papel do Kiko e criar uma nova personagem que mora na mesma casa da Dona Florinda. Dar, por exemplo, chamar uma atriz com Alejandra Meyer, ou que nem a Mari Carmen Vela, que no fim dos anos 80 e princípios dos 90 fez papéis nos programas Chespirito para fazer o papel da tia do Godinez, né? Total, assim o Chaves ficaria melhor, né? Mas depois disso, a Florinda cagou para tudo. Ela atuou, mandou gente embora e outra coisa. Se casou com Chespirito e afinal não tiveram filhos porque ela tinha feito uma vasectomia. Então, não foi o Chespirito que fez vasectomia? É tudo igual. Total. Florinda mandou também. Fez a qualidade da CSH cair e, sobretudo, causou muitas brigas. Tanto que agora perduram com a Maria Antonieta. E tenho dito. Pois é. Agora eu queria que o James falasse se ele acha que a Florinda influenciou alguma coisa nas séries com o começo do relacionamento com o Chespirito, e se o Chespirito realmente ficou cego pela Florinda, como muitos dizem. Eu acho que é complicado a gente falar de uma coisa que a gente, infelizmente, tem que se basear mais em fofoca do que com fatos mesmo do que aconteceu, né? O que a gente tem são essas declarações aí dos atores e uma situação extremamente estranha, que é essa debandada do elenco aí entre o final de 78 e metade de 79. Como você já falou, saiu o Henrique Segoviano, que era o diretor, saiu o locutor, que era o Zamora, saiu o Carlos Villagrán, saiu o Ramon Valdez, tipo, cara, o bagulho tava implodindo. É uma situação muito estranha. E isso coincide com a parte que ela começou a ter o relacionamento com o Chespirito. Então a gente já tira as próprias conclusões.
a gente tem que ver também, ela era uma atriz, ela era uma artista, tá tendo um relacionamento com o Chespirito, então eu acho que essa intervenção dela é uma coisa que não assusta, eu acho que é uma coisa que pode vir a acontecer mesmo. O problema é que, com base nessas informações que a gente tem aí, muita gente saiu e atribuem a um bastidor problemático, dizem que por causa dela. Mas a gente vê também que isso foi no período de 78 até 79 e depois parece que sossegou. Imagino eu, né, uma empresa grande, um monte de dinheiro investido, um monte de gente metendo opinião lá, que alguém chegou, fez uma reunião, falou, o que tá acontecendo nessa bagunça aqui, cara? Tá saindo todo mundo. Não, vamos resolver isso. E estancou esse problema que estava existindo. Não sei o nível de intervenção que tinha, o direito que a Florinda tinha, o que deixou a ter. O fato é que de 1980 para frente a coisa sossegou um pouco. E o programa certamente teria acabado com todo mundo saindo, se continuasse no ritmo que estava. E assim, esse é o lado negativo da influência da Florinda, que é grande, a gente assumindo que esse pessoal todo saiu realmente por problema com ela, é uma influência negativa grande, mas eu acredito que existe um lado bom também, sabe? Ela como atriz, ela cresceu muito em relação aos primeiros sketches dos anos 70 e você pega já alguma coisa dos anos 90, sei lá, você vê aquele episódio lá que tem a Chimoltrufia e ela como atriz da novela, você vê que o trabalho dela cresceu muito, melhorou muito em relação ao que era. E hoje ela é a artista que participou do seriado, que mais conhece das séries, que fala com mais propriedade das coisas. A gente adora o Edgar Vivar, a gente adora o pessoal aí, mas a gente sabe que eles se confundem um pouco com as informações. A Florinda, eu não lembro dela fazer uma declaração equivocada. Ela sempre é muito precisa no que ela fala. Porque ela estava muito presente, né, quando tudo aconteceu. Principalmente por estar do lado do Chespirito, né? Sim, ela vê uma roupa e fala, essa roupa aqui foi usada em tal episódio, meio que dá a entender já que da época que foi. Ela fala de números de episódios, ela fala dos episódios perdidos com mais propriedade do que os outros. Até o caso do fim do programa Chespirito, no horário, ela falou no Ratinho, que eles até gravaram cerca de 5 programas que nunca foram ao ar. Isso, você vê assim que ela tem um carinho pelo trabalho do Chespirito que é coisa de fã, sabe? Talvez não tão elaborado como, por exemplo, a gente que fica tentando recuperar a história e comprando revista velha dos anos 70 para tentar achar episódio perdido. Mas ela tem assim uma compreensão maior do trabalho do que a maioria do pessoal que trabalhou na época. A influência é boa, né? Não serve para apagar a negativa, talvez. Mas eu acho que é uma situação que durou um tempo só também, porque se continuasse daquele jeito, acho que todo mundo tinha saído, o seriado terminava lá em 79 mesmo e já era. É isso. Agora é minha vez de opinar sobre a Florinda. Pois é. Ela era uma atriz meio que secundária quando a Maria era a protagonista feminina, né? Fazia a Chiquinha, né? Que aparecia muito mais que a Dona Florinda. Ela fazia as mocinhas do Chapolin. A Florinda, quando a Maria Antonieta era mocinha, raramente aparecia em Chapolin ou nos outros esquetes. E depois que a Maria Antonieta saiu, o Chespirito deu o papel para Florinda, claro. Isso era óbvio, qualquer um faria isso, né? Aí, em 75, a Maria voltou, mas por razões que a gente não sabe muito ao certo, ela não voltou. Pode ser por coisa da Televisa, ou vai ver o Chespirito gostou demais do desempenho da Florinda. Isso a gente não dá para saber, né? Aí começou o relacionamento em 77, né? As coisas estavam normal, 77, 78, por aí. Aí 78, finalzinho de 78, começou os problemas, né? O Carlos saiu, depois saiu... Não, saiu primeiro o Segoviano, depois saiu
o Carlos, depois o Zamora e depois o Ramon. Acho que foi essa a ordem. E eu acho que a saída do Segoviano foi sim, por causa da Florinda. A gente não pode botar certeza, mas eu tenho... Não tenho nem certeza. Eu acho muito provável que foi por causa da Florinda, a saída do Segoviano. Você vê que o pessoal diz que a Florinda, ela começou a querer mandar no programa, a dirigir, a produzir, a dar pitaco, a ter carta branca, né, no programa, na produção. E isso parece que incomodou o Segoviano. Você vê que nos últimos episódios com ele, você vê lá que era acreditado bem assim, produção e direção, Henrique Segoviano. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa que ele exigiu, colocasse produção e direção, que antes era só direção Henrique Segoviano. Produção e direção Henrique Segoviano. Eu acho que aconteceu alguma coisa ali para ele ter exigido isso e terem colocado isso na abertura. Eu acho isso. Aí o Segoviano saiu, acho que no episódio antes do Alfaiatezinho Valente. E antes ele tinha até um caso com a Florinda, né? Eles, se não me engano, eles quase casaram. Aí alguma coisa deve ter incomodado o Segoviano que ele saiu assim de uma hora para outra. Aí o Carlos saiu. O Carlos, sinceramente, muita gente fala: ah, o Carlos saiu porque a Florinda é namorada dele, e depois ficou namorada do Roberto, e não sei o quê. Eu, sinceramente, eu não acho isso. Sinceramente, nem faz sentido, para falar a verdade, né? Mas, se a gente parar para pensar, o Carlos saiu por causa daqueles motivos, né? De seguir carreira solo e tal. Pode até ser que ele, sei lá, já estava, não de saco cheio, mas estava meio, sei lá, não, esse programa, ele tá muita mesmice pra mim. O Carlos quis sair pra fazer um programa só dele, pra fazer algo protagonismo, né? Talvez porque ele achar que não era suficiente o programa, e ainda mais por isso da Florinda. E teve o caso do Ramon, que ele disse numa revista, numa entrevista em 79, que saiu por causa da Florinda, porque ela queria mandar em tudo, também porque o Chespirito estava muito diferente depois que começou a ter relacionamento com a Florinda. E isso pode ter causado esses problemas, né? O Chespirito ter mudado um pouco, a Florinda ter carta branca, essas coisas. E é como o James falou, deve ter acontecido alguma coisa para o pessoal ter organizado, talvez uma reunião da Televisa, alguma coisa assim. E se não me engano, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu lembro de alguma vez, eu não sei se foi nessa entrevista do Ramon, nessa revista, que é o nome, da Maria também ter ameaçado sair do programa. Eu não lembro bem. Eu acho que foi nessa reportagem sim, eu também lembro de alguma coisa assim. Se não me engano, a Maria tinha ficado do lado do Ramon e alguma coisa assim, não lembro muito bem. Mas o clima tava daquele jeito, mas parece que depois se meio que organizou, talvez a Florinda não tenha mais feito a carta branca, mas sempre estava envolvida em alguma coisa. Também ela ganhou protagonismo, assim, você vê que tudo que tinha o Chespirito tinha a Florinda. Por exemplo, aquele filme Música del Viento, de 89, não tinha basicamente ninguém do elenco, tinha a Florinda. Você vê essas coisas, que ela tinha um protagonismo maior, tal. O Chaveco mesmo, a Schmolltruffer tinha um protagonismo maior, você vê. Não que isso fosse ruim, eu acho muito bom, porque a Schmolltruffer é uma personagem, na minha opinião, sensacional, e o protagonismo dela no quadro do Chaveco foi merecido. Tanto que em 91, quando a Florinda foi fazer a novela e não teve como fazer as duas coisas junto, o programa e a novela, o Chespirito não fez mais o Chaveco. De tanto que a Schmolltruffer era importante no quadro, né? Era uma mesa, que nem os Trapalhões, né? Uma mesa de 4 pernas. Só que a Schmolltruffer, ela meio que equivalia a 2 pernas. Era assim, uma mesa, a Schmolltruffer era 2 pernas, o Chaveco era um e o Botijão era outra. Saiu 2 pernas, acabou. Era tipo isso, cara.
você vê o protagonismo da Schimmeltrufer. Mas, por outro lado, eu achei muito bom o protagonismo da Schimmeltrufer, que é um personagem demais. Aí tem o negócio do romance dele, do Chespirito, ter mudado. Algo que disse o Zamora, né, o locutor das aberturas, ele disse numa reportagem que ele lembra que parece que no refeitório da Televisa tava todo mundo almoçando e tal, e um dia chega a Florinda, dá um suco, um negócio de espinafre pro Chespirito, no outro dia ele já tava todo mudado, apaixonado por ela. Meio esquisito, né? E o Chespirito, eu acho que ele tava assim, meio cego pela Florinda, cara. Porque você vê assim, numa entrevista dele, quando o cara pergunta qual a maior coisa que aconteceu na sua vida, a melhor coisa. Ele respondeu, Florinda. Não falou de filho, não falou dos programas, não. Falou da Florinda. E ele realmente ficou meio cego por ela. Isso eu acho que não tem como negar, cara. Mas não sei se atrapalhou tanto assim. Teve algumas coisas que realmente, isso das saídas e tal, mas eu não sei se chegou ao Chespirito cometer alguma coisa ruim por causa da Florinda ou coisa assim. Obrigado a todos que tiveram ter nos escutado e um obrigado especial ao ouvinte Leonardo Silva, que deu uma sugestão de falarmos sobre um lado nepotista de Chespirito. Pegamos essa sugestão e fizemos desse limão uma limonada. Obrigadão, Leonardo. Bora então nos despedir, começando pelo James Revolt. Mas só tenho a agradecer o convite aí, muito legal estar participando. Obrigado a todos vocês. E ao pessoal que está ouvindo também. Tchau, Arachano. Falei, Arachano. Muito obrigado a você, Igor, por convidar-me a mais um programa do Bar do Podcast. E a você, minha e meu ouvinte, por escutar este programa, que é um grande sucesso em todo o mundo. E tenho dito. Enfim, mais um programa finalizado. Nos vemos no próximo. Falou!